Natalie McNally estava nas nuvens quando descobriu que tinha um filho a caminho. Seu namorado e seus pais estavam igualmente empolgados. Mas numa fria manhã de dezembro, no final de 2022, essa empolgação foi tirada dela. No silêncio da noite, um criminoso invadiu sua casa e tirou a vida de Natalie de forma extremamente perturbadora. Os detetives têm estado à procura do suspeito do crime e, embora o caso ainda esteja sob investigação, a polícia acredita que pode tê-lo encontrado e ele estava mais perto de casa do que se esperava. Natalie McNally era uma jovem feliz e independente em todos os sentidos. Ela cresceu em Lurgan, na Irlanda do Norte. Natalie teve uma infância típica junto com seus 3 irmãos, crescendo em uma ótima comunidade e cercada por uma família atenciosa. Lurgan, apesar de pouco conhecida, fica a apenas cerca de 18 milhas de Belfast. Então, quase tudo que você precisar ou quiser está a uma curta distância de carro. Com uma população de cerca de 28 mil pessoas, seria difícil descrever Lurgan como uma pequena cidade, mas a comunidade era muito forte e muito unida. Muitos na área a descrevem como um lugar onde ninguém se preocupa em trancar as portas porque o crime nunca é realmente um problema. Lurgan é o lugar ideal para criar uma família há décadas, o que explica o contínuo crescimento populacional anual. Natalie McNally adorava morar aqui. Ela tinha muitos amigos confiáveis, mas o mais importante era sua família. Ela era mais próxima de sua mãe, embora também fosse próxima de seus amigos de trabalho e da escola. As duas faziam tudo juntas, compras, artesanato, tarefas domésticas, eventos locais, tudo. Apesar de parecer estranho para alguns, Natalie e sua mãe eram melhores amigas. Embora Natalie fosse próxima de sua mãe, ela também era ferozmente independente, segundo a mãe. Apesar de sempre sair com a mãe, ela deixou claro que não precisava de ajuda e não esperava nada de ninguém. Ela era independente e vivia a vida do seu jeito. De acordo com amigos, Natalie amava animais. Ela tinha vários gatos em casa, mas era mais próxima de seu pastor alemão chamado River. Os dois iam para todos os lugares juntos, e Natalie se dedicava a dar a River a melhor vida possível. Para complementar, Natalie tinha um ótimo relacionamento com seu namorado, Stephen. Os dois estavam mais próximos do que nunca e as coisas iam bem há muito tempo. Não se sabe se os dois estavam noivos, mas é possível que, se não estivessem, o noivado provavelmente estava próximo. O casal estava perdidamente apaixonado e aguardava a chegada do primeiro filho em poucos meses. Porém, antes que pudessem iniciar sua família, uma tragédia atingiu a cidade de Lurgan. Poucos dias antes do Natal, em 18 de dezembro de 2022, Natalie, com 15 semanas de gravidez, desapareceu. Ela parou de responder a qualquer tipo de contato e ficou inatingível. Quando um amigo decidiu verificar sua casa para ver como ela estava, eles se depararam com uma cena de crime como nada que você poderia imaginar. Traumático é a única maneira de descrever esta cena de crime. Desesperador e emocional também descrevem a horrível violência demonstrada a Natalie em seus últimos momentos nesta terra. Os pais de Natalie dizem que nas semanas que antecederam sua morte, Natalie estava mais feliz do que nunca. Aos 32 anos, ela sabia que tinha o mundo na palma da mão. Ela estava radiante por se tornar mãe em breve, e não queria nada mais na vida do que ser mãe. Mas alguém tirou essa alegria dela e deixou para trás nada além de um rastro de destruição. Um amigo de Natalie se deparou com a cena de crime e a polícia foi acionada logo em seguida. Os serviços de emergência foram chamados para a casa de Natalie por volta das 10 da noite no dia 19 de dezembro. Descobrimos depois que o crime ocorreu no dia anterior, mas Natalie só foi encontrada cerca de 24 horas mais tarde. Inicialmente, os médicos tinham esperança de salvar Natalie, mas infelizmente encerraram as tentativas de resgate no local. Natalie se foi. Ao revisar as imagens de circuito fechado de televisão da área gravadas na noite do crime, a polícia notou um homem de aparência assustadora agindo de maneira muito suspeita. Ele caminhou pela rua de Natalie por volta das 20h52. Por volta das 9h30, ele foi visto saindo da rua, vindo da casa de Natalie. Pelo que eu posso dizer, não havia filmagens da casa real de Natalie, apenas filmagens das áreas ao redor.
Contudo, as imagens das câmeras de segurança bastaram para a polícia identificar seu primeiro suspeito. Um suspeito foi rastreado rapidamente e preso no dia seguinte. A polícia investigava o caso com urgência, mas infelizmente o homem tinha um álibi. O principal suspeito foi liberado da custódia policial em 20 de dezembro, e os detetives oficialmente anunciaram que estavam tratando o caso de Natalie como suspeito. No dia seguinte, os investigadores revelaram mais detalhes sobre o estado da cena do crime, confirmando que agora estavam classificando o caso como uma investigação de homicídio. Revelaram que o corpo de Natalie tinha várias feridas. Ela havia sido brutalmente espancada, ficando irreconhecível para sua família. Eles encontraram várias feridas consistentes com uma faca e outras que eram defensivas. Parecia que Natalie havia reagido contra seu agressor e ela não iria cair sem lutar. Segundo um relatório, Natalie foi espancada tão brutalmente que teve vários ossos do rosto fraturados. Outro relatório detalhou que seu pescoço também havia sido quebrado, mas não sabemos como isso aconteceu. De qualquer forma, não acho que essas informações precisariam ser compartilhadas publicamente. Isso não muda o que aconteceu e quão insensível esse criminoso agiu em relação a Natalie. Até 22 de dezembro, a polícia prendeu outro homem e revelou que encontraram mais imagens de câmeras de segurança. Nas imagens, um homem foi visto deixando a cena do crime carregando uma bolsa. Infelizmente, o suspeito também foi libertado sob fiança. A polícia não revelou seu nome nesta fase da investigação, mas os detetives aparentemente tinham provas significativas contra ele, porém insuficientes para uma condenação. A única informação que foi revelada neste ponto era que o suspeito tinha 32 anos, e essa revelação certamente começou a chamar a atenção. Depois disso, o caso ficou parado por um tempo, mas em 5 de janeiro de 2023, os investigadores anunciaram que haviam localizado a arma usada para tirar a vida de Natalie. Mas é aqui que as coisas ficam muito piores. Eles explicaram que tinham motivos para acreditar que Natalie conhecia seu agressor pessoalmente. Eles explicaram que não havia sinais de entrada forçada e acreditavam que Natalie deixou a pessoa entrar voluntariamente em sua casa. Mas para completar, a polícia explicou que questionava se este era um ataque direcionado ou se tinha sido completamente aleatório. Devido a isso, emitiram um alerta para as mulheres da área local sobre a séria possibilidade de o suspeito ser um perigo para outras mulheres, orientando os moradores a manterem as portas trancadas em todos os momentos e nunca estarem sozinhos em público. No dia 13 de janeiro, a polícia prendeu outro homem que acreditavam poder estar ligado ao crime, mas ele também foi solto no dia seguinte sob fiança. Neste ponto, o caso chegou a outro impasse por aproximadamente 2 semanas. Sem mais informações para prosseguir e sem evidências ligando alguém à cena do crime, a polícia apelou ao público por assistência. Eles revisaram as imagens de circuito fechado de televisão já divulgadas e pediram que qualquer pessoa que possa ter visto ou ouvido algo na noite do crime se apresente. Mas ninguém nunca se apresentou. Não seria até 31 de janeiro, mais de um mês após o crime, que a polícia anunciaria que tinha o criminoso sob custódia. Mas não era quem alguém jamais teria esperado. A polícia havia prendido novamente o primeiro suspeito mencionado anteriormente. Desta vez, eles tinham novas evidências contra ele, mas os detalhes exatos são desconhecidos. Desta vez, eles perseguiam as alegações contra esse homem de forma muito mais agressiva, e ele foi enviado à delegacia local para um interrogatório completo. Apenas 2 dias depois, este suspeito foi formalmente acusado de homicídio. Dias depois, o nome do suspeito foi revelado, chocando a todos, especialmente a família de Natalie. Era alguém que todos amavam e respeitavam, e certamente a última pessoa que eles esperariam ser capaz de tal coisa. Afinal, era Stephen McCullough, o namorado que afirmava amar Natalie mais do que tudo. A polícia explicou que Stephen foi interrogado após terem falado com ele na noite de 19 de dezembro. Caso não se lembre, ele era o suspeito que a polícia prendeu inicialmente, mas o liberaram após descobrirem que ele tinha um álibi praticamente incontestável. E, sinceramente, o álibi dele para aquela noite foi notável. Stephen tem um canal no YouTube que parece ser usado principalmente para jogos. Ele era um grande fã da série Grand Theft Auto e costumava jogar esses jogos com frequência em seu canal. Steven também está envolvido na indústria de mídia local, então ele sabe lidar com computadores e conhece sobre entretenimento.
Na noite da morte de Natalie, Steven afirmou que estava em casa jogando Grand Theft Auto. Além disso, ele afirmou que estava transmitindo sua sessão ao vivo para dezenas de pessoas. Seu álibi era a prova de falhas. Se dezenas de pessoas se lembram de vê-lo jogando videogames naquela noite, então é muito provável que ele realmente estivesse jogando. Mas foi aqui que Steven se mostrou um pouco astuto e eu nunca ouvi falar de algo assim acontecendo antes. Quando você faz uma transmissão ao vivo no YouTube, TikTok ou Facebook, a maioria dos profissionais usa um programa chamado Open Broadcaster Software Studio para realizar essa tarefa. Eu já usei isso neste canal várias vezes no passado. Mas o Open Broadcaster Software se destaca por oferecer muito mais recursos do que os aplicativos e softwares tradicionais de transmissão ao vivo. Uma das funcionalidades é a transmissão ao vivo de arquivos pré-gravados. Por isso, quando você vê bandas se apresentando em transmissões ao vivo, elas soam muito melhor do que ao vivo, pois geralmente tudo é pré-gravado e editado. Bem, Stephen realizou a mesma coisa na noite do crime. Ele pré-gravou mais de 6 horas jogando Grand Theft Auto e usou um software para reproduzir o arquivo ao vivo para seus espectadores. Para os espectadores, Stephen estava atrás de sua mesa jogando Grand Theft Auto. Mas na verdade, Stephen poderia estar em qualquer lugar do mundo fazendo qualquer coisa e a polícia suspeita que ele estava na casa de Natalie naquela noite. Afinal, ele se parece exatamente com o homem capturado na circuito fechado de televisão naquela noite. Se isso já não soa louco o suficiente, está prestes a ficar ainda mais estranho, porque a polícia diz que sua equipe de especialistas em informática analisou sua transmissão ao vivo daquela noite e provou que, sem dúvida, ela havia sido pré-gravada. Stephen eventualmente admitiu isso, mas afirmou que ficou em casa bebendo a noite toda, sem dar uma desculpa crível para ter pré-gravado a transmissão ao vivo. Mas a parte louca é o que aconteceu logo depois disso. A polícia diz que nas semanas após Natalie perder a vida, Stephen visitou a casa dos pais dela várias vezes. Em uma das visitas, Stephen saiu, mas retornou depois de 45 minutos dizendo que havia esquecido seu celular. Bem, ele deixou o celular dele, mas não foi por engano. Durante essa janela de 45 minutos, Stephen gravava áudio em seu telefone para determinar se a família McNally suspeitava dele de ter matado Natalie. Não se sabe se Stephen achou as informações que buscava, mas aparentemente não. Além dessa estranha evidência, a polícia afirma ter imagens de circuito fechado de televisão que o seguem até uma estação de ônibus em Lurgan naquela noite e imagens adicionais que o colocam perto da casa de Natalie durante o crime. Eles até afirmam ter imagens dele voltando para casa mais tarde naquela noite. Os investigadores rastrearam Stephen em cada passo do crime, mas isso levanta uma questão. Se Stephen e Natalie estavam tão apaixonados como dizem, e ela esperava um filho dele, por que ele iria querer tirar a vida dela? Às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. O ciúme é um poderoso motivador, especialmente para Stephen. Vale lembrar que este caso ainda está em andamento, e só temos uma quantidade limitada de informações e evidências disponíveis até o momento. Mas de acordo com os investigadores, Stephen McCullough era um homem muito ciumento. Ele ficou muito ofendido ao descobrir que Natalie trocava mensagens de texto com outros homens. De acordo com a polícia, Stephen descobriu que Natalie trocava mensagens com um ex-namorado pelo WhatsApp. No total, os oficiais dizem que apenas 33 mensagens foram trocadas entre os dois. No mundo atual, na minha visão, isso seria adequado para um bate-papo informal e breve, talvez só 2 pessoas se atualizando. Mas para Stephen, isso significava guerra. O problema com essa história é que desconhecemos o conteúdo das mensagens. Aos olhos de Stephen, Natalie havia cruzado uma linha, e ele parecia supor que ela o estava traindo. Na verdade, ela pode ter estado, nós simplesmente não sabemos. Mas um total de 33 mensagens faz isso parecer um pouco exagerado. Concedido, você pode dizer muito em apenas uma única mensagem de texto, mas 33 mensagens ainda não parecem muito para um caso ou relacionamento, mas isso é puramente minha opinião. Pode ser que realmente houvesse um relacionamento entre Natalie e esse ex. Talvez o filho de Natalie nem fosse de Stephen. Quem sabe? Há 1 milhão de maneiras de se olhar para essa situação, mas há apenas uma maneira correta de vê-la. Não importa o que Natalie fez, ela não merecia o que aconteceu naquela noite.
A polícia diz que na noite do crime, o telefone de Natalie foi desbloqueado 9 vezes entre 8h52 e 9h30 da noite. Investigadores acreditam que Stephen desbloqueou o celular de Natalie ao rolar pelas mensagens dela, possivelmente pegando-a em flagrante. Como alguém que já esteve do outro lado de uma situação assim, o que Stephen encontrou nessas mensagens provavelmente o destruiu nas partes mais profundas de sua alma. Ele nunca será o mesmo depois de ver algo assim. Isso é extremamente infeliz, e para muitos, poderia levar a um caminho sombrio pelo resto de suas vidas. Mas lembre-se, em situações assim, nunca é desculpa para descontar sua raiva em alguém, especialmente de maneira física, e certamente não na medida em que Stephen foi. Os relacionamentos são complicados, e uma das partes mais perigosas de um relacionamento é admitir que você colocou seu bem-estar emocional nas mãos de outra pessoa. Alguém capaz de te dilacerar por dentro, às vezes apenas para te contrariar. O mais assustador num relacionamento é a falta de controle e de certeza. Saber o quanto você ama outra pessoa, mas nunca ser capaz de saber totalmente se ela sente o mesmo. Confie e presuma os sentimentos deles com base em suas ações e no modo como te tratam. Mas para o Stephen, não parece que ele estava disposto a colocar esse tanto de controle sobre sua vida nas mãos de outra pessoa. O que ele encontrou no telefone da Natalie naquela noite foi o seu ponto de ruptura, e infelizmente Natalie sofreu por isso. A polícia afirma que, antes do crime, Stephen pesquisou em seu computador as maneiras mais dolorosas de morrer. É seguro afirmar que a Natalie não merecia o que ele fez com ela naquela noite. Ninguém merece. Lembre-se, Stephen ainda é considerado inocente até que se prove o contrário, mas sejamos realistas. Com tantas evidências, este caso parece bastante claro e fechado. Para a sorte de Natalie, seu sofrimento enfim terminou. Mas se Stephen for considerado culpado, seu sofrimento está apenas começando. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de clicar no botão de curtir e considere se inscrever para ficar atualizado com todos os futuros casos que irei cobrir. Se você quiser apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixar um comentário abaixo sobre qualquer coisa. Se você quiser ajudar financeiramente, pode clicar no botão azul Participar abaixo deste vídeo também. E se você conhece outros casos que gostaria que eu cobrisse no futuro, deixe-os nos comentários também. Mas com isso, meu nome é Ty Notts, e eu te vejo no próximo vídeo.